Olá, estamos aqui mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus, continuando o nosso estudo na carta de Paulo aos Efésios, e vamos tentar aqui hoje terminar o capítulo 1, né? Nós estudamos até o versículo 12, né? Do versículo 1 até o 12, e hoje vamos aqui dar continuidade, e desde já eu peço desculpa aos irmãos por termos pulado aí uma semana. Ficamos uma semana sem ter o estudo. Final de semana passada não estive aqui na cidade, mas vamos aqui continuar. Então nós vamos já direto ao texto, vamos fazer a leitura aqui do versículo 13 até o final do capítulo 1, versículo 23. Então diz assim a palavra de Deus: Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Por isso, também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita, nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo o nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Irmãos, nós já temos aqui estudado a carta, né, nos dois últimos estudos, e quanta informação tem já nesse primeiro capítulo, né? E aqui não é diferente. Esse final do capítulo, nesse terceiro estudo, terminando esse capítulo, não é diferente do início. Nós temos muito material, muita coisa. É claro que não podemos aqui detalhar palavra por palavra, mas nós temos que passar por esse texto de maneira lenta, de maneira com que essas palavras possam penetrar no nosso coração através do Espírito, e que o Espírito nos revele essas verdades gloriosas que estão contidas aqui. Então, no versículo 13 e 14, né, Paulo vai falar a respeito do Espírito Santo. Nós estudamos ali a partir do versículo 4, né, do capítulo 1, do versículo 4 até o versículo 7, nós vimos, do versículo 4 até o versículo 6, nós vimos Paulo falando a respeito de Deus. E de que período? Do período da eternidade passada, quando Deus já traçou todo o plano antes mesmo de criar o mundo. E a partir do versículo 7, né, nós vimos até o versículo 12, Paulo falando a respeito do Filho de Cristo, que seria de qual período? O período passado, não da eternidade passada, mas no período passado em que a obra de Cristo foi realizada de fato, né, quando Cristo
encarnou, né? Quando Cristo encarnou, o Deus encarnado, né? E agora, Paulo, a partir do versículo 13, né, 13 e 14, ele vai falar do Espírito Santo. Então, do versículo 4 até o 14, Paulo vai falar da Trindade e da obra de cada uma dessas pessoas da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo agora. E interessante que no final de cada texto, de cada compartimento, aí, de cada parte, né, do 4 ao 6, fala do Deus Pai e diz que o final de tudo é para a glória de Deus. Quando ele vai falar do Filho, do versículo 7 até o 12, no 12 ele vai falar que é também para a glória de Deus. E não é diferente do versículo 13 e 14, né? No 13 e 14, no finalzinho do 14, ele também vai falar que tudo é para a glória de Deus. Então, a ação do Deus Pai, a ação do Deus Filho e a ação do Espírito Santo são para a glória de Deus. A função em cada uma dessas pessoas, a atividade de cada uma dessas pessoas, no final de tudo, é para a glória de Deus. Tanto é que, se você observar a primeira pergunta que há no catecismo, né, de Westminster, você vai ver lá a primeira pergunta e resposta. Então, a primeira pergunta é: qual é a finalidade do homem? E a resposta é: a finalidade do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A sua finalidade, a finalidade da sua vida, da sua existência, da sua salvação, da sua conversão, da sua santificação e da sua posterior glorificação, tudo isso é para a glória de Deus. Tudo que Deus determinou, tudo que Deus planejou é para a glória dele. Tudo que Cristo fez, mesmo que a graça de Deus se estendeu a nós, né, por meio de Cristo, da obra de Cristo, mas em primeiro lugar, Cristo veio fazer a obra que o Pai determinou para a glória do Pai. E não é diferente a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo também completa, né? Na verdade, tudo é por meio do Espírito Santo. Então você vê que as três pessoas vão agir sempre, sempre, sempre juntas, com o mesmo objetivo. Então não é diferente. O objetivo do Espírito Santo é também glorificar a Deus, né? Mesmo que nós recebamos a graça, a riqueza da graça de Deus, que se transforma, que se mostra em nossa vida por meio da nossa salvação, conversão, santificação, por meio do nosso conhecimento de Deus, sabedoria a respeito de Deus, da verdade, né? Se estende a nós, mas é para a glória de Deus e não, em primeiro lugar, para a nossa glória. É para a glória dele que nós existimos, que nós fomos salvos, que nós fomos tirados do lamaçal de pecado. É para a glória dele. Então, vamos aqui nessas palavras, né, do versículo 13 e 14, ver quanta coisa nós temos aqui já. Então, Paulo aqui está falando a respeito do Espírito Santo. 13 e 14. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Paulo aqui vai falar como é que a salvação acontece. Como é que é possível a salvação acontecer? Como é que é possível todo o plano que Deus estabeleceu antes da criação do mundo? Inclusive, Apocalipse nos revela que Cristo, o Cordeiro, né, que é Cristo, foi morto antes da fundação do mundo. Significa que o plano de salvação de Deus, que já continha nesse plano também a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, plano definido, estabelecido, perfeito, ele pode ser concretizado somente de uma forma, né? Por meio de uma única, vamos corrigir, há só uma possibilidade disso acontecer, e a salvação chegar até nós.
E é o seguinte: depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo. Ninguém pode ser convertido sem que ouça a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Os homens só podem ser convertidos, eles só podem crer em Cristo se ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Olha que interessante. João nos revela no primeiro capítulo que no princípio era o verbo, né, a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, falando de Cristo. E depois, no decorrer do texto, ele vai falar: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, né, cheio de graça. O evangelho, a palavra, é o próprio Cristo. Então olha que interessante. Quem profere a palavra é Deus Pai. Só que a palavra, ela é Cristo, ela é o Filho que chegou a nós por meio dessa palavra que nós temos, por meio da palavra, a palavra da verdade que nós temos, que é o Evangelho. Cristo é o Evangelho, Cristo é a palavra de Deus, do Deus Pai. Olha a Trindade trabalhando, né? Quem profere as palavras, essas palavras são ditas por Deus Pai. Mas quem é a palavra que Deus profere? Cristo, é o Filho, é Jesus. E é por meio dessa palavra, de ouvir dessa palavra, de ouvir o Evangelho da verdade, que nós podemos crer. Crer nele, crer em Cristo, crer na obra de Cristo, crer nessa palavra. E quando nós cremos nessa palavra, nós recebemos o selo do Espírito Santo da promessa. Então, todo aquele que crê em Cristo, que crê na palavra de Deus, todo aquele que crê, recebe o Espírito Santo da promessa. Todos os que creem em Cristo recebem o Espírito Santo da promessa. Aqui eu quero só corrigir uma questão, que é uma questão até, de certa forma, teológica, né? E que algumas igrejas colocam como doutrina, é que algumas igrejas separam o crer em Cristo do receber o Espírito Santo. Então, algumas igrejas ensinam de maneira errada, porque o texto nos mostra isso aqui claramente, que alguns podem crer em Cristo sem receber o Espírito Santo, e que depois eles vão ter o batismo com o Espírito Santo. Então, primeiro há o crer e depois há o batismo com o Espírito Santo, que é o receber o Espírito Santo. Irmãos, é um erro isso, porque aqui ele está dizendo que, tendo nele também crido, receberam o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo da promessa. Todo aquele que crê em Cristo, ele recebe no ato o Espírito Santo. Por quê? Quando Paulo vai falar lá em Coríntios, na carta aos Coríntios, que o homem mais sábio deste século, ou seja, o conhecimento humano, natural, não pode compreender a Deus, não pode entender Deus. Somente o Espírito Santo, que perscruta as profundezas de Deus, é que pode revelar Deus. Então, o conhecimento humano não pode conhecer Deus. Deus só pode ser conhecido por meio do Espírito Santo. Então, como é que você vai crer na palavra que é Cristo, que é espiritual, que vem de Deus, sem o Espírito Santo? Na verdade, quando você ouve o Espírito, quando você ouve a palavra, você só pode crer nessa palavra, que é o Evangelho, que é Cristo,
que é espiritual, que é o próprio Deus se revelando, Deus se revela por meio do Filho. Então você só pode compreender e crer no Filho, na palavra, se o Espírito Santo agir dentro de você para que você receba isso. Então, para você crer em Cristo, crer na palavra, o Espírito Santo ele tem que entrar e agir em você. Então não são etapas para você crer. A conversão é justamente isso. Você está indo em uma direção e quando se converte, vem totalmente oposto do que você estava indo. É por isso que eu disse em outros estudos que a nossa conversão foi contra a nossa vontade, a vontade da carne, porque nossa carne era escrava do pecado. Nós só fazíamos a vontade da carne, só podíamos pecar. É aí que entra a questão da dificuldade, da questão do livre-arbítrio. Como é que tem livre-arbítrio? Se o descrente, aquele que está indo nessa direção da carne, como é que ele pode escolher entre pecar e não pecar? Ele não pode, ele só peca. Ele tem que ser convertido, ele tem que não se converter, né? Não é ele que vai se converter, é Deus que vai convertê-lo. Então ele está indo numa direção e a conversão acontece, então ele vai no caminho oposto ao que ele estava indo. Não é um caminho parecido, é um caminho oposto. Então é contra a nossa vontade, contra a vontade da carne, né? Citei o exemplo de Paulo. Paulo estava indo o caminho a Damasco para prender, matar cristãos. Não passava pela cabeça dele agora seguir esse próprio Jesus que ele estava indo, que ele estava perseguindo. Foi contra a vontade dele. É por isso que não são fases, é Deus. Quando você ouve e você é um eleito de Deus desde antes da fundação do mundo, se você é um eleito de Deus desde antes da fundação do mundo, Deus vai fazer a obra na sua vida, você vai ouvir essa palavra, o Evangelho, o Espírito Santo vai abrir o seu coração para você receber essa palavra. Não tem outro jeito. Você não vai crer pelo seu conhecimento, pelo tanto que você compreendeu com a mente, com a carne, com a mente pensando na carne, né? Não é dessa forma. Você primeiro não compreende com a mente humana, para depois, então, eu creio, e depois o Espírito Santo. Irmão, o Espírito tem que entrar para você crer. Entende? Porque quando você crê, você já recebeu o Espírito Santo, porque ele tem que entrar aí no seu coração, abrir para você crer essa palavra, porque ela é espiritual. E somente o Espírito que perscruta as profundezas de Deus que pode revelar o que há em Deus. E o que há em Deus está em Cristo. Ele é a palavra. Então, aqui, em pouquíssimas palavras, Paulo mostra, ensina e, de certa forma, até estabelece, né, como é que a salvação pode acontecer, como é que a conversão pode acontecer. Somente por meio da palavra. Então, tanto grego como judeu, tanto gentil como judeu, né, ambos só podem chegar à conversão por meio de Cristo. É por isso que nós já estudamos, Deus decidiu fazer com que todas as coisas convergissem nele, em Cristo. Ele é o centro de todas as coisas, porque Ele é a palavra, Ele é a revelação de Deus. Então só por meio de Cristo que nós podemos ser salvos, que as pessoas podem chegar à salvação. Somente por meio de Cristo, não tem outro caminho. E quando então você crê, óbvio, você recebe o Espírito Santo, porque você só pode crer se o Espírito Santo abrir o seu coração para que você receba essa palavra, o Evangelho da verdade, que é espiritual e não é uma coisa da carne. Porque Paulo já disse lá em Coríntios, o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Elas se discernem espiritualmente. O homem natural compreende as coisas naturais e não sobrenaturais. Então, quando você crê, você recebe o Espírito Santo.
E aí, aqui que vem a coisa bonita dessa questão, que é que nós recebemos, não o Espírito Santo só, mas Paulo quer falar que nós recebemos o selo do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo da promessa. Por que ele vem falar do selo aqui? Porque ele quer que aqui a igreja, né, lá de Éfeso, os Efésios, compreendessem qual é a riqueza daquilo que eles já tinham recebido. Então ele vai falar do selo do Espírito. E essa palavra que é usada, né, lá no original, ela tinha algumas formas de utilização, algumas possibilidades de utilização. Então, pelo menos 3 coisas aqui. O selo, assim, no nosso dia a dia nós estamos acostumados com isso. O selo, primeiro, o selo mostra autenticidade. O selo mostra autenticidade. Quando alguma coisa é selada, quando nós temos uma carta que tem um selo que é específico, foi feito por determinado órgão, nós sabemos que aquilo é autêntico. É autêntico. Aquele que recebe o Espírito Santo, ele foi selado pelo Espírito Santo, então ele é marcado como autêntico filho de Deus. Há uma autenticidade naquilo, não é falso, não é falso. Aquele que recebe o Espírito Santo, ele é autenticado, é uma coisa que é verdadeira, não é falsa. Aquilo foi assinado, de certa forma, esse selo que vem pelo Espírito Santo é um selo de Deus colocado em nós, que mostra a autenticidade do negócio. A outra questão do selo mais na época ali que eles estavam acostumados, né? O selo marcava propriedade, né? Então, quando alguma coisa era selada, aquilo marcava e mostrava que alguém era dono daquilo, era o proprietário, ou que aquela coisa pertencia a alguém. Então, hoje nós temos, por exemplo, o gado, né, marcado, não é marcado, né, queimado ali o gado, né? Então tem ou alguma presilha que é colocada, mas há um selo ali que marca a propriedade. Quando você vai numa escola, você vai ver toda a carteira, todo o material que está ali, tem um código, tem uma etiqueta colocada e é catalogado, porque aquilo mostra que pertence àquela escola. Ou qualquer empresa que você vai, que tenha essa conduta, né, de selar as coisas, para catalogar e colocar estabelecer que aquilo tem um dono, aquilo tem aquilo pertence a alguém. E o selo é a mesma coisa, não só mostra a autenticidade, mas mostra que, a respeito do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, se esse selo é de Deus, mostra que, agora como nós fomos selados com o Espírito Santo, nós temos um dono, que é Deus. É por isso que nós não somos de nós mesmos, Paulo diz isso, né? Nós somos de Deus, não somos de nós mesmos mais. Fomos comprados com sangue, por um alto preço. E Deus colocou o selo dele em nós. E uma outra coisa, que é o terceiro ponto que eu queria colocar aqui a respeito do selo, é a questão do lacre de violação. Quando Jesus foi colocado, né, no túmulo, aquela pedra foi colocada e o governo romano, ali, o Império Romano, né, selou aquela pedra, né, eles marcaram, né, colocavam na emenda, né, um produto ali que era selado, e aquilo não poderia ser rompido, e os guardas ficaram ali justamente para proteger a possibilidade dessa violação. Então, se aquele lacre tivesse sido rompido, teria sido violado o lacre, o selo, né? Aqui só estou dando um exemplo, mas nós estamos acostumados hoje também, você recebe um produto, a caixa vem lacrada com o quê? Com um selo, então aquilo lacra.
para mostrar que ninguém mexeu naquilo, que ninguém violou aquilo. E o selo do Espírito Santo em nós também tem essa característica. Deus nos sela. Então, primeiro, autenticidade. Para se tornar verdadeiro, que nós somos filhos de Deus autênticos. Segundo, seria a marcação da propriedade. E o terceiro, né, seria a questão do selo que é colocado contra a violação. Aqueles que são de Deus, o inimigo não pode tocar e violar, não pode. E se alguma coisa acontece do lado de fora e por permissão de Deus, mas uma vez que o Espírito Santo foi colocado, dado a nós por Deus, uma vez que nós recebemos quando cremos, não pode ser isto mais violado, ele não pode mais ser retirado de nós, não pode. Não tem como outra coisa nos dominar agora, né? E a outra coisa seria o próprio inimigo, né? O inimigo de Deus. É por isso que o inimigo de Deus, naqueles que são de Deus, o inimigo não lhe toca. A palavra diz isso, né? Não lhe toca, tem essa entre linhas, né? Nós temos esse fundamento aqui, né? De não mais nós podemos ser violados, né? Então nós recebemos o Espírito Santo, isso é um selo que primeiro autentica, depois marca a propriedade e também é um selo contra a violação disso que foi selado, que na verdade somos nós, né? Aí ele vai falar no 14 que o Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Olha que maravilha! Para aqueles que ainda acreditam que se pode perder a salvação, que você pode receber o Espírito e depois ele ser retirado, né? Nós já estudamos tantos textos que mostram que isso não é possível, né? É por isso que para o eleito de Deus, a salvação ela é eficaz, ela vai acontecer. Deus começou a boa obra e vai terminar, né? O Espírito Santo é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Deus nos penhorou com o Espírito Santo. O que é isso? Você, meu irmão, e eu, nós fomos comprados, e Deus, Ele pagou a primeira parcela, a primeira prestação da sua vida e da minha. Ele pagou essa primeira prestação. E nós, o Espírito, na verdade, em nós, é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade. Nós somos propriedade de Deus, em que Ele pagou a primeira parcela, nos colocando o Espírito Santo. Então, quando Ele coloca o Espírito Santo em nós, é como se Ele estivesse pagando a primeira parcela, dando um sinal, dando uma entrada, mostrando e garantindo que Ele vai resgatar essa propriedade no tempo correto, no tempo em que Ele determinou. Então você entende que o Espírito funciona como um penhor, ele é o penhor da nossa herança. Nós somos herança de Deus, nós somos propriedade de Deus que Ele comprou e selou, Ele autenticou, Ele selou mostrando que Ele é o dono, e Ele selou contra a violação, nos dando o Espírito, e esse Espírito funciona como um penhor. Nós fomos penhorados, ainda não fomos glorificados, não passamos pela glorificação final, mas Deus já pagou a primeira parcela e Ele garantiu que nós seremos resgatados, até o resgate da sua propriedade. Você entende como não perde a salvação? Não tem como.
Porque se Deus está garantindo por meio do selo dele, e Deus não é homem para mentir, ele colocou esse selo, né? E então ele marcou a sua propriedade, ele penhorou a sua vida e a minha, e ele vai vir te buscar, ele vai vir me buscar. É por isso que Deus começou a boa obra em nós e vai terminar até o último dia. Ele vai terminar. Você entende a maravilha desse plano? Paulo realmente ele quer mostrar a soberania de Deus em todas as coisas, e não só em todas as coisas externas, mas na nossa vida. Existe um plano perfeito para a sua vida e para a minha. Se você é um eleito de Deus, existe um plano perfeito para a sua vida em que ele vai ser levado a cabo, ele vai ser concretizado. Não tem como acontecer de outra forma, né? Aqueles que o Pai... É interessante quando Cristo vai fazer a oração lá em João 17, ele fala, aqueles que o Pai me deu, esse eu fui buscar, né? Então eu revelei àqueles que o Pai me deu, né? Aqueles que o Senhor me deu, né? Eu me revelei a eles, e eles conheceram, né? Então, Cristo, ele executa o plano de Deus perfeitamente, e o Espírito Santo sela perfeitamente aqueles em que serão resgatados como herança de Deus. E aí o final, que tudo então o final do 14, em louvor da sua glória. Então tudo é para a glória de Deus. Nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa para a glória de Deus, até o resgate da sua propriedade para a glória de Deus. Muito bem, então fechamos esse ponto, falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora vamos aqui finalizar, tentar passar um pouquinho mais rápido. Então, se Paulo aqui colocou doutrina, colocou informação, conhecimento, tudo que foi feito por nós, do versículo 4 até o 14, agora ele vai orar, vai interceder pelos Efésios, para que essa verdade seja conhecida por eles, para que eles possam conhecer essa verdade, porque isso de fato aconteceu na sua vida, de fato acontece na sua vida, de fato aconteceu na minha e acontece na minha. Quer você entenda isso ou não, Paulo quer orar para que você entenda isso, para que você compreenda o que já foi dado a você, o que já foi feito por você, que é o que ele disse do versículo 4 ao 14, que foi feito está aqui. Agora ele vai interceder, falar, eu quero que vocês entendam e conheçam isso, tenham sabedoria a respeito disso aqui. Então ele diz, versículo 15, por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Agora o 17, peço a quem? Ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, Deus, ele não é só Pai de Jesus, ele é o Deus do Filho. Interessante, né? Olha que interessante. Deus Pai não é só o Pai de Jesus, ele é o Deus de Jesus, né? Ele é o Deus, ele é aquele a quem o Filho serve. Toda a vida do Filho foi servir a Deus, se resumiu em servir a Deus, servir o Pai, né? Jesus diz, os evangelhos nos mostram, né, o que Jesus falava. Ele falava, a minha verdadeira comida e bebida é o Pai, eu vivo para isso, né? O Deus que Paulo pede é o Deus de Jesus, o Pai da glória. Peço a este que conceda a vocês espírito de sabedoria
e de revelação no pleno conhecimento dele. Então ele está dizendo, eu peço a Deus que vocês conheçam, entendam isso que eu acabei de falar aqui. Que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, que Deus nos predestinou para Ele, que Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos. Ele nos predestinou para isso. Ele nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis e não o contrário. Que Ele fez com que tudo convergisse em Cristo, que Cristo fosse o centro, porque Ele é a revelação de Deus. E é por meio de ouvir a palavra da verdade, o Evangelho, que é o próprio Cristo, que nós recebemos o Espírito Santo, então nós somos selados. Então, tudo isso, essa grandiosidade que Paulo acabou de falar aqui, ele quer que eles entendam e saibam disso, tenham sabedoria a respeito disso. Então, conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Paulo não está falando de revelação fora da palavra. Alguns podem falar, tá vendo? Existe revelação fora da palavra. Errado. Revelação no pleno conhecimento dele, de tudo que já foi revelado. Irmão, aqui tem revelação bastante já, você não precisa nada mais disso aqui. Não precisa e não vai ter, tá? E se tiver, tá errado. Toda revelação que vem fora disso aqui não vem de Deus. A revelação vem daqui, já tem bastante coisa, tá? Não procura coisa fora daqui. Aqui já tem tudo que você precisa, porque Deus decidiu que tudo fosse revelado por meio da palavra, que é o Evangelho, que é isso aqui, que é Cristo. Cristo está nessas palavras aqui, todas, Cristo está aqui, tá? A revelação no pleno conhecimento dele é conhecer isso aqui, nada fora. Então, volto a dizer uma coisa que eu já disse no último estudo. Se alguém, algum pastor, qualquer que quer que seja, missionário, sei lá, eu tenho uma revelação de Deus, que olha, Deus me revelou, não está na Bíblia, mas Ele me revelou. Não tem como, tá? Porque daí essa pessoa está com a verdade só, ninguém mais. Se alguém tiver uma revelação fora da palavra, é a palavra e mais aquela revelação. Então nós vamos ter que abrir a Bíblia para incluir coisas. Não tem cabimento isso, tá? Revelação no pleno conhecimento dele. E todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão em Cristo. Colossenses diz isso. Não tem que buscar em outro lugar. Tem que buscar em Cristo. Lá em Hebreus, o que ele diz lá no comecinho? Aos nossos antepassados, Deus falou de várias formas, por meio dos profetas, mas nos últimos dias nos falou pelo Filho. E aí o Filho é a revelação máxima e completa de Deus, né? Porque ele é, como disse no último estudo, ele é a chave que abre a porta da continuidade do mundo, ele que desvenda todas as coisas. Ele, quando morre na cruz, o véu se rasga, né? Nós temos acesso a Deus, conhecimento de Deus. Então, peço que Ele conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Eu peço para Deus que Ele conceda espírito para que vocês conheçam Ele. Isso que eu peço, Ele está dizendo. Aqui, uma coisa importante também. Olha, Paulo não está pedindo novas bênçãos. Olha que maravilha. Ele não está orando por mais bênçãos, por novas bênçãos. Ele está orando para que eles conheçam a bênção que eles já receberam. Isso não é uma maravilha? Isso não é demais? Paulo orar para que os crentes aqui recebam o conhecimento, a sabedoria para entender o que eles já receberam. Paulo não está orando para que eles sejam mais abençoados, mas para que eles compreendam a bênção máxima que eles já receberam, né? Porque nós já recebemos
todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, é o que ele diz no começo ali da carta, né? No começo do capítulo de Efésios, né? Já recebemos todas, já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Paulo ora não por novas bênçãos, mas Paulo ora para que eles compreendam a bênção que já receberam. Por isso que eu disse, né, em outra ocasião, que o que faz você ter uma vida rica ou pobre espiritualmente é o você compreender ou não o que você já recebeu. Não é receber mais coisas para ser mais rico, é compreender o que já foi feito por você. Irmão, você entender, poder entender e aprender isso, que Deus te elegeu antes da fundação do mundo, que Ele cumpriu o plano dele na sua vida, que Ele revelou Cristo a você por meio do Espírito Santo, e que Ele selou você com o Espírito Santo, e que a obra que Ele começou, Ele vai terminar, e que você não tem como perder isso. Você quer riqueza maior que essa? Você poder entender isso? Isso não dá um... Irmão, isso eu não sei nem o que falar, né? Não tenho o que falar, né? Isso é demais, isso é demais. Isso nos dá uma certeza da esperança que nós temos. Você tem uma esperança, né, de que você vai alcançar, né? Só que se você entende que é pela sua conduta, pelos seus méritos, isso se torna uma esperança meio, né, não certa. Agora, ela é certa, ela é concreta, né? A fé, ela se baseia, né? John Stott diz isso. A fé, ela vai além da razão, mas não que ela não começa por ela. Começa por ela. Nós entendemos e podemos ter certeza com a nossa razão. Nós temos certeza da fé que nós temos, né? Porque nós podemos entender isso. Então eu peço que Ele conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. 18. Peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês. Eu quero que vocês abram o coração, não a cabeça, o coração, para que isso entre no coração, porque quando muda o coração, a vida muda. O coração é o centro das vontades, o coração é o centro. A Bíblia, quando coloca coração, ela diz que dali fluem todas as coisas. Quando o coração muda, né? Interessante que o que foi trocado em nós é o coração, né? Lá o Antigo Testamento já disse, né? Foi trocado, tirado o coração de pedra, colocado o coração de carne. Foi nos dado um novo coração. E o Espírito, quando ele entra, ele muda isso, né? O coração. E as atitudes, elas têm que ser mudadas a partir de então. Então você vai sendo santificado, né? É um processo, como já estudamos aqui. É um fruto, desenvolvimento de um fruto do Espírito. É um processo, você não vira santo quando crê. Não vira santo completamente, né? Onde até as asas já nascem e praticamente você já sobe para o céu, não é isso? Você vira um santo, a sua condição é de santo nas regiões celestiais em Cristo Jesus, mas você vai sendo santificado, né? Você vai sendo transformado naquilo que você já é. É estranho isso, né? Você já é santo e irrepreensível, mas você vai sendo transformado nisso, mas você já é isso nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então eu peço que Deus, ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês. Então, 3 coisas que ele vai falar aqui, ó. Eu peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que, primeiro, saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a esperança da vocação de vocês. Segundo, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. E terceiro, qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então, 3 coisas. Primeiro,
Ele quer que nós saibamos qual é a esperança da vocação de vocês. Ele quer que nós saibamos, que nós possamos saber disso, que nós saibamos, desculpe, falei errado ali, português, desculpe, português, tá? Ele quer que nós saibamos qual é a esperança da nossa vocação. Ele quer que você saiba qual é a esperança daquilo que você foi escolhido para ser. Você foi escolhido para ser filho de Deus. Ele quer que você saiba disso. E Ele quer que a sua esperança esteja baseada nisso. Você não foi escolhido para ser qualquer outra coisa menos do que ser filho de Deus. Você não foi escolhido para ser escravo de Deus. Você não foi escolhido para ser somente perdoado dos seus pecados. Você foi escolhido para ser filho de Deus, para ser co-herdeiro com Cristo. Ele quer que você tenha essa esperança. Ele quer que você saiba para o que você foi chamado. Primeiro. Segundo, Ele quer que você saiba, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Eu entendo aqui que ele está falando da herança de Deus nos santos. Ele quer, Paulo ora para que você, que eu, que os efésios, para que eles saibam o que nós somos para Deus. Porque nós fomos selados pelo Espírito Santo até o resgate da sua propriedade. Nós somos propriedade de Deus. Ele quer que nós saibamos o que nós somos para Deus. Nós somos herança de Deus. Nós somos, qual é a glória da sua herança nos santos? Qual é a glória que há em você ter sido convertido? A minha vida, a sua, ter sido voltada a Deus. Ele quer que você saiba o quanto isso vale, a glória que há nessa herança de Deus nos santos. Nós somos herança, nós somos, quando somos convertidos, isso acaba de forma automática glorificando a Deus, louvando a Deus. Nós termos sido feitos herança de Deus como filhos, isso glorifica a Deus, isso traz glória para Ele. Não que Ele necessite de mais glória, mas isso revela a sua glória mais. Ela é revelada, ela é mostrada. Então Ele quer que você saiba, e que eu também, que nós saibamos qual é a riqueza da glória da nossa herança nos santos, do que nós somos para Deus. Nós somos herança dele. E terceiro, ele quer que nós saibamos qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós. Depois de ter falado tanto desse Deus supremo, desse Deus soberano, que escolheu antes da fundação do mundo, que predestinou para sermos santos e irrepreensíveis, que fez tudo isso, que nos selou com o Espírito, Ele quer que nós saibamos qual é a grandeza, a suprema grandeza do seu poder sobre nós. Ele quer que você saiba o quanto Ele domina a sua vida. Ele quer que você saiba, e que eu, o quanto Ele está no controle da nossa vida. O poder dele sobre nós. O quanto você é dependente dele, e eu. O quanto você não pode dar um passo sem ele, e eu também. O quanto nós vivemos, nos movemos e respiramos por causa dele. Por causa dele. Ele nos dá o simples fôlego da vida, ele que nos dá. Paulo, isso já é assim. Paulo só quer que você compreenda isso, que você medite nisso, que você chegue a esse entendimento, a essa sabedoria, E só um detalhe, quando Paulo vai falar de sabedoria, de conhecimento, ele não fala simplesmente de sabedoria em conhecimento no nível só intelectual, só conhecer, mas experimentar. Sabedoria
diferente talvez de conhecimento, como nós podemos diferenciar sabedoria de conhecimento? Sabedoria é saber como utilizar o conhecimento que você tem. Conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. Sabedoria é como você vai manejar, como você vai utilizar o conhecimento que você tem. Então, Paulo quer que nós tenhamos sabedoria no pleno conhecimento. Olha que interessante, né? De todas essas coisas. E a terceira coisa aqui, no poder dele sobre nós, né? O quanto ele domina sobre todas as coisas e sobre a nossa vida, né? E qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Aí, ele pede isso se apoiando em quê? Então ele pede tudo isso se apoiando em quê? É o finalzinho do 19. Segundo, então eu peço isso, que ele ilumine o coração de vocês, para que vocês possam, então, primeiro, compreender a vocação que vocês têm, a esperança da vocação de vocês, a riqueza da glória que vocês são para Deus e o poder que Ele tem sobre a vida de vocês. Ele quer que o nosso coração se abra para entender isso, para saber disso, baseado em quê? Segundo, no final do 19, a eficácia da força do seu poder. O poder de Deus é eficaz? Ele é forte? Ele realmente consegue atingir o que ele quer? Então, segundo a eficácia do poder de Deus, eu quero que vocês conheçam essas coisas. Pelo poder de Deus, eu quero que vocês conheçam essas coisas, inclusive conhecer o poder dele, né? Mas baseado, então, no poder dele. Pelo poder de Deus, eu quero que vocês conheçam isso. Porque vocês só podem conhecer essas coisas pelo poder de Deus, baseado na eficácia do poder dele. Aí, se ele parasse aqui, alguém poderia falar, mas será que o poder de Deus é eficaz para nos dar esse entendimento sobre todas essas coisas? Será que ele consegue? Deus consegue? É eficaz? Porque ele só falou segundo a eficácia do poder dele, da força do seu poder. Só que olha no 20 o que ele vai falar. Esse poder que eu estou me baseando, dependendo dele, para que vocês conheçam a Deus, é o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos. É mole? Olha só, o 20. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e todo nome que possa ser mencionado, não só no presente século, mas também no vindouro. Ele está falando, Efésios, cristãos, eu estou orando para Deus, para que Ele conceda a vocês espírito de sabedoria e de conhecimento, no pleno conhecimento dEle, para que vocês compreendam o que vocês já receberam, para que vocês compreendam o que vocês foram chamados para ser, a sua vocação, para que vocês possam entender a riqueza da herança que vocês são para Deus, e para que vocês possam compreender o poder dele sobre a vida de vocês. E eu oro baseado, e eu me apoio no poder, na eficácia do poder de Deus para que isso aconteça. E, só um detalhe, irmão, irmã, é o que Paulo está falando. Esse mesmo poder é o poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos e que colocou Cristo sentado à direita dele, nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que possa ser mencionado, não só no presente, mas
Então é baseado nesse poder que eu estou orando. Irmão, quando você ora a Deus, você ora baseado nesse poder, você entende que está orando por um Deus que tem esse poder aqui? A eficácia do poder de Deus é essa. É o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos. E eu quero ver se tem alguém que tem poder para trazer vida ao morto. Se já não existia ninguém, né? Sexta-feira agora no nosso pequeno grupo aqui a gente estudou João capítulo 9, né? Ali que vai falar da cura do cego de nascença. Se já Jesus cura, né? Se já não existe ninguém que possa curar um cego de nascença, tem alguém que pode trazer alguém de novo à vida? Ressuscitar alguém? Esse é o Deus que Paulo está orando. Esse é o Deus que Paulo está se baseando na dependência dele, do poder, da eficácia desse Deus, que não só ressuscitou Jesus entre os mortos, não foi só isso, ele levou Jesus e o colocou à sua direita, acima de todas as coisas, acima de toda a criatura, de todo nome que já existiu, que existe e que vai existir, baseado nesse poder. Você vê como Paulo vem amarrando tudo? Irmão, esse primeiro capítulo é tão grandioso que nós poderíamos passar a vida inteira estudando esses versículos, né? Do primeiro ali até o 23 aqui. E aí ele vai falar um pouco a respeito de Cristo, né? Ele vai extravasar aqui, não está perdendo foco. Ele só chegou ao poder de Deus, em que se baseia a oração dele, para que a nossa sabedoria e conhecimento a respeito de Deus possa acontecer. Então ele está dizendo que vai acontecer, que você vai conhecer a Deus, não só nessa vida, mas eternamente, porque está baseado nesse poder, na eficácia desse poder. Então ele chegou a Cristo e agora ele vai extravasar um pouquinho, né? E vai falar a respeito de Cristo, vai falar, olha, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para ele ser o cabeça sobre todas as coisas, e ele o deu à igreja, a qual é seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Irmão, esse 22 e 23 é um nó que Paulo dá aqui, mas tão amarrado, que olha só o que ele está falando. Vamos entender? Rapidinho, já para terminar, já está dando quase uma hora. Esse Cristo, olha só, vamos ver se eu vou conseguir explicar isso aqui, né? Eu tenho no meu coração aqui, vamos ver se eu vou conseguir passar. Esse Cristo que foi ressuscitado, foi colocado à direita de Deus, Deus o colocou lá, e que está sobre todas as coisas, e que está sobre todo principado, potestade, poder, domínio, sobre todo nome que possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Esse Cristo, tem alguém superior a ele? Deus quer que alguém seja superior a Cristo? Não, então não vai ter, tá? Cristo, esse Cristo. Ele determinou que Cristo seja o cabeça da igreja. Irmão, não só da igreja, Cristo é o cabeça do universo, tá? Cristo não é só o cabeça da igreja, ele não é o cabeça da igreja, tem domínio sobre a igreja e o resto ele não domina. Cristo está acima de todas as coisas, todo poder, todo domínio, tudo que há. Ele sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, todas as coisas. O mundo é de Cristo, o mundo foi colocado aos pés de Cristo. Por isso, quando a gente estudou, pude pregar na igreja a respeito da Trindade, tudo que Deus criou é um presente para o Filho, e se consumou aqui, né? Quando
Deus o ressuscitou, colocou à sua direita e falou: pronto, agora é tudo seu, está debaixo dos seus pés. Ele o colocou sobre cabeça, não só da igreja, mas de todas as coisas. Sobre todas as coisas. E olha só que maravilha, esse Cristo, ele o deu à igreja. Quem é a igreja? É você, sou eu. Você tem noção? Que Deus deu tudo. Não tem palavra para explicar isso aqui, meu irmão. Deus deu tudo ao Filho e deu o Filho a nós. Deus deu tudo ao Filho. Ele colocou o Filho acima de todas as coisas, acima de todo nome. Ele é o cabeça. E Ele o deu a nós. Ele o deu à igreja. Qual é a bênção que você quer, meu irmão? É a bênção de uma cura? Não estou menosprezando, tá? É a bênção de um livramento? É a bênção de vencer um pecado? É a bênção de um novo emprego? É a bênção de ter um salário maior? É a bênção... Qual é a bênção que você quer? Sabe o que você já recebeu? Você recebeu Cristo. Cristo. Quando Paulo orou para que fosse tirado o espinho da carne dele, é Paulo, tá? O que Deus falou? A minha graça te basta. Vai, continua, não vou tirar isso aí. Então, meu irmão, não é porque Deus não tirou aquele espinho de Paulo que Paulo foi um cristão incompleto, no sentido de faltar graça, faltar bênção. Você entende como não falta? Você pode estar na pior situação desse mundo, num leito de morte, cheio de chagas e feridas e sem dinheiro e sem ninguém, ter perdido tudo. Você pode estar nessa situação. Você tem tudo, se é um crente, porque Deus deu Cristo. Esse Cristo que eu falei, Ele o deu à igreja, a qual é, olha só, o seu corpo. A plenitude, a igreja, eu e você, olha só, nós somos a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Meu irmão, olha o que ele está falando aqui, que nós, não vai se gabar por isso, tá? Que nós completamos Cristo. Cristo não precisa de você, não precisa de mim, como Deus. Mas como esposo, ele precisa da noiva. E nós somos o corpo dele e somos plenitude dele. Você entende isso? O que é a igreja ser a plenitude de Cristo? É nós completarmos Cristo no que Ele é, porque nós somos o corpo e Ele é o cabeça. Nessa relação nós completamos Ele, ao mesmo tempo que não tem como você decidir não ser isso. Então já que eu completo Cristo, eu posso não... Não, meu irmão, se você foi eleito para ser isso, você vai ser isso. Por isso que Ele não depende de você, Ele faz a obra para que você seja a plenitude dele. Então, no final das contas, Cristo não depende de você, só que Ele faz a obra para que você complete essa questão entre cabeça e corpo de igreja, em que você então acaba sendo a plenitude dele. Só que olha só, você e eu, como corpo, nós somos a plenitude daquele que é de Cristo, dele, daquele que a tudo enche em todas as coisas. Você quer então entender isso? Olha só, estou conseguindo explicar, meu irmão? Se tiver difícil, os irmãos comentem aí, tá?
Ao mesmo tempo que você completa Cristo nesse sentido, dele ser o cabeça e você o corpo, você é a plenitude, você só é plenitude, você só é pleno como igreja, porque Ele te enche. Entende então? Você entende a amarração que Paulo faz aqui? Em que Cristo, Ele é tudo, foi dado a nós como cabeça, e nós somos seu corpo. Então, a cabeça sem o corpo não existe. Cristo só é o cabeça porque nós somos o corpo. Então, nós somos a plenitude dele. Plenitude é o que torna pleno. A igreja só é plena com o cabeça. O cabeça só é pleno com a igreja. Tá? Só que nós só somos plenitude porque ele nos enche. Então, no final das contas, nós dependemos totalmente dele como corpo, porque nós dependemos da cabeça que nos enche. Creio que eu consegui explicar aqui esse ponto, tá? Irmão, vamos parar por aqui. Deu 1h06 aí. Muita coisa. Terminamos o capítulo 1, né? Pela graça de Deus. Então, vamos dar início ao capítulo 2 no próximo estudo. Comentem aí, se os irmãos quiserem, ou no próprio link aí do YouTube, ou lá no grupo, podem comentar. Pessoal que não foi inscrito ainda, se inscreva aí, porque toda vez que a gente publica, aparece lá para os irmãos, tá? Então, os irmãos, eu sei que parece que eu estou fazendo um merchan aqui, não é isso. É que toda vez que eu publico, já vai aparecer pro irmão lá, né? Não precisa nem ficar dando joinha aí. Não precisa, se quiser pode dar o joinha, né? E o joinha assim é melhor, tá? Dê o joinha assim, se quiser, e se inscreva. Se inscrever é mais importante do que dar o joinha, tá? Porque se você se inscreve, quando eu publico o vídeo, você já é sinalizado que foi publicado, né? E vai que a gente vai também publicar outros vídeos que não seja, né? A gente pode tentar fazer isso, né? Posso tentar fazer alguma coisa à parte desse estudo. O irmão também vai receber o vídeo aí, né? A sinalização, não só pelo grupo do WhatsApp. Então tenham todos uma boa semana, fiquem com Deus e até o nosso próximo estudo, se Deus assim permitir. Um abraço a todos.